Muitos alunos estão com dificuldade, como todos. Em alguns pontos da prática, geralmente são suas últimas posturas. Existem exceções, claro, mas quase sempre são as posturas que geralmente é um padrão de se alcançar e se manter ali em ponto de trabalho, né? Como, por exemplo, Marityasana C e D, essas torções, Pujyapadasana, Supta Kurmasana, e por aí vai. Então eu observo que é normal, os alunos se identificam com aquilo, né? No sentido de, bom, e agora eu não consigo fechar a postura. Então é importante, geralmente esses trabalhos depende do ângulo como você olha. Então você pode primeiramente ver como algo ruim, algo que vem do seu ego que te coloca para baixo, no sentido de que você não é capaz, no sentido de que isso não é para você, no sentido que você não é bom o suficiente para cumprir aquilo. Porém, você pode olhar por um outro ângulo e sim ver como um momento importante da sua prática de real aprendizado. A proposta do yoga não gira em torno de uma concepção de que devemos passar pelo caos ou precisamos sofrer para que possamos ter realizações mais profundas. Não, a gente pode sim ter realizações profundas num processo meditativo super bonito, na beira da praia, no pôr do sol, ou em momentos de extrema gratidão e alegria e partilha, digamos assim. Mas é inegável que geralmente situações de dificuldade, elas nos revelam oportunidades de se aprofundar mais, de se conhecer mais, de se adentrar mais. Então, primeiro, pense que a sua última postura, ou a postura que você tem dificuldade de fechar, isso não é algo ruim no sentido que você tem limitações, porque você sempre vai ter limitação. Seja bem-vindo ao mundo material, seja bem-vindo à condição humana, nós sempre vamos possuir limitações. E principalmente no yoga, assim que, entre aspas, resolvemos algo, não só fisicamente a níveis de asanas ou mais internamente numa camada, digamos assim, mais interna a nível psicológica, emocional, kármica, digamos assim, naturalmente a gente se depara com outras situações que também vão nos revelar dificuldade e trabalho. Isso não tem fim, desde que nós alcancemos, digamos assim, a tão famosa ou esperada iluminação. Porém, essa iluminação, ela também só vai chegar em um momento em que nós estivermos livre desse desejo de alcançar a iluminação. Porque essa iluminação, ela não aparece, ela já existe de maneira inerente. O ponto é que o nosso ego faz com que nós acreditamos que essa iluminação chegue a algo que tenha que se alcançar. E da mesma forma, o nosso ego cria esse padrão psicológico de que nós precisamos resolver essa postura para passar para a nossa próxima etapa, para a nossa próxima postura, para o nosso próximo emprego, para o nosso próximo parceiro amoroso, para a nossa próxima casa, para o nosso próximo carro, para o nosso próximo celular. Então, nós somos movidos a um estímulo de que o que vem além, o que é próximo, é melhor do que o presente. E isso vai de encontro com um princípio iógico chamado contentamento. Porque de acordo com Patanjali e toda a filosofia do yoga, a real felicidade nesse mundo, ela parte de alguns pontos, de algumas fundações internas do nosso ser. E uma dessas fundações vem a ser contentamento. Ou seja, a condição contente. Não é contente no sentido de você ser uma pessoa sempre feliz. É um contente no sentido de você ser uma pessoa equânime entre a felicidade e a tristeza. Então você tentar se manter um yogi equânime
entre fechar o Marityasana C ou não fechar o Marityasana C. Segurar os calcanhares no Kapotasana ou não segurar os calcanhares no Kapotasana. Porque no fim último, depois que nós fechamos essa postura que nós temos dificuldade, cada um dentro da sua postura, dentro da sua série, o nosso dia ele vai continuar normal. Não é que o sol vai estar mais brilhante. Então, o que nós mais ganhamos quando fechamos uma postura é o trabalho que nós passamos para concluir esse asana, porque é ali que reside muitos ensinamentos, porque é o exercício de aceitação, o exercício de contentamento, o exercício de lidar com o conseguir e o não conseguir, e principalmente Ishvara Pranidhana, o exercício de entregar para o universo, ou seja, de fazer o que tem que ser feito, cumprir com o nosso karma, com o nosso dharma e, por último, entregar para o universo, para que o universo também possa agir de acordo com a nossa vibração. Então, até certo ponto, a gente tem o dever de fazer, mas até após aquela fronteira, digamos assim, é um resultado que não depende apenas de nós. Então, esse exercício de trabalhar em cima de posturas que nós possuímos dificuldade é um grande lugar onde reside o yoga no seu sentido mais profundo. É claro que o yoga é algo bonito, mas nos lugares de não beleza também são lugares de muito aprendizado, e talvez ali são lugares de ainda mais yoga. Nós não devemos nos apoiar nisso para poder se tornar pessoas rígidas, pessoas familiarizadas com dor ou algo assim. Não, mas nós precisamos também desenvolver no processo de yoga o entendimento que sempre que nós nos deparamos com dificuldade é o grande exercício de lidar com o nosso ego, porque na verdade eu tenho certeza que, pelo menos pelo o que eu imagino, o seu professor não fica do lado do seu tapete dando uma ordem de que você tem que fechar essa postura. Não existe um juiz no qual vai te julgar se você fechou ou não. O único julgamento que está havendo é o julgamento interno da sua mente e do seu ego, o julgamento da comparação com os seus colegas de prática, com o seu professor, com as mídias sociais que te dão parâmetros estereotipados de asanas plásticos, de corpos esguios, mas isso não é a realidade do dia a dia, isso é Instagram. Então é importante exercitar esse contentamento, porque quando nós tiramos o peso da nossa consciência de que nós devemos executar com perfeição o asana, então naturalmente essa perfeição ela se aproxima mais. Isso é uma fala do Pattabhi Jois, por exemplo. O Pattabhi Jois falava: uma mente pacífica, o asana é perfeito. Por quê? Porque a perfeição do asana, ela não se enquadra nesse estereótipo proposto por mídias sociais, mas ela se enquadra muito mais em o quanto o asana está efetuando um trabalho terapêutico interno no seu ser, um trabalho de transformação no seu ser. E muitas vezes um Marityasana C que não se fecha, ele está sendo muito mais efetivo do que um asana fácil que você fecha com facilidade e passa por ele sem perceber a profundidade de ensinamento daquele asana. Então pensa um pouco nisso, reflita um pouco sobre isso, sobre que não é importante a quantidade de asanas na sua prática. A nível mais externo, digamos assim, mais primário, o mais importante na sua prática é a conexão com a respiração e deixar a respiração fazer o trabalho terapêutico no seu corpo. Quando se fala de asana, aceite o seu corpo como é e se proponha a trabalhar diariamente em cima do seu tapete. E aí, naturalmente, a transformação ela vai acontecer dentro do que é cabível para esse corpo. Nós não sabemos há quanto tempo nós estamos construindo esse corpo que nós possuímos agora. Nós não sabemos há quanto tempo nós estamos construindo esses padrões comportamentais que nós possuímos, essas tendências internas que nós possuímos. Então, o yoga é um processo real, não é mágica. Ele não vai limpar tudo isso de um dia para o outro.
Realmente o processo, ele é um processo muito profundo, então talvez ele seja um processo mais eficiente, mas o fato do yoga ser um processo eficiente não significa que ele vai te aliviar do fardo que você construiu de anos ou de vidas da noite para o dia. Porque muitas vezes, eu tenho certeza que principalmente vocês que praticam asanas, que caminham junto comigo, vocês sabem que muitas vezes nós levamos asanas durante anos para serem fechados. E existe tanto ensinamento ali, porque é um princípio básico do universo. Nas coisas simples existe profundidade. Então muitas vezes numa simples dificuldade de encostar uma mão na outra, caso tenha introspecção e profundidade ali na respiração, vai haver autoconhecimento nesse processo, tá bom? Então não fique triste se você está estagnado numa postura, veja como uma oportunidade, acolha essa dificuldade, se relacione com ela com amor, carinho e sensibilidade. Então novas portas irão se abrir. Não existe nenhuma cobrança advinda de mim como professor, eu espero que dos outros professores também não, porque isso não é yoga. A única cobrança é a cobrança interna da mente e do seu ego, que advém com os parâmetros externos que você possui. Desconstrua isso, que vai haver muita felicidade nas suas dificuldades. Ok? Beijo no coração de vocês, até a próxima.